Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre a efetividade da execução trabalhista. Estamos conversando com o juiz do trabalho, Marcos Neves Fava. Ele é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e autor de livros sobre o assunto. Juiz Marcos, uma das metas do Poder Judiciário para 2010, mais precisamente a meta 3, ela prevê a redução em 10% do estoque de processos na fase de execução. No caso da Justiça do Trabalho, significaria dar conta de tudo que entra no ano e ainda baixar 195.822 processos. Essa meta é um sonho ou é um pesadelo? Esta meta é um pesadelo. Na verdade, a aplicação, a postura do CNJ em estabelecer metas é algo, a meu ver, inicialmente positivo. É preciso trazer focos de atuação estratégica para o judiciário, porque o judiciário não é senão um poder, não é? E um poder precisa ter os seus focos bem estabelecidos. A meta deixa de ser um sonho e precisa ser sempre um sonho para que haja mobilização de alcançar o que está longe, não o que está perto. E é positivo que seja assim. Mas ela deixa de ser um sonho e passa a ser um pesadelo quando o CNJ, ou quem quer que seja, o Tribunal Regional, desconsidera a realidade. Então, o juiz não pode fazer mais do que ele vem fazendo. A dura realidade da magistratura trabalhista em todo o país praticamente é muito semelhante. Já se trabalha no limite, né? Sem o número de funcionários necessários, sem o número de juízes em relação à população local necessários. Já trabalhamos sábados, domingos, feriados, férias, etc. A partir daí, como é que eu vou dar um degrau a mais para reduzir estoques passivos de execução? Então é preciso que as metas, a meu ver, sejam democratizadas. O juiz da ponta de baixo, como costumam chamar os tribunais, lá do chão da fábrica, tem que participar da formação dessa meta e dizer, olha, se eu conseguir uma estrutura um pouco melhor aqui, se eu economizar ali, eu aumento 0,40%. Reduzo o meu estoque em 0,40%. Ele tem que ser ouvido, porque se não for ouvido, as metas serão só mesmo pesadelos, para atormentar os corregedores, atormentar os juízes de primeira instância, né, e publicar evasivas para a sociedade. Quase atingimos a meta, quando na verdade isso não é útil. Bem, alguns juízes estão adotando dispositivos do Código de Processo Civil para a execução trabalhista, alegando que eles dão mais efetividade para a execução. Nesse sentido, um juiz do trabalho aqui de Florianópolis tem uma pergunta para o senhor. Eu gostaria que o senhor acompanhasse comigo. Doutor Marcos, eu gostaria de saber o seguinte: a efetividade da execução sempre foi uma preocupação nossa dos juízes do trabalho em geral. E o Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária à Justiça do Trabalho, sofreu diversas modificações nos últimos anos, em particular depois de 2005. Sob o seu ponto de vista, quais dessas normas que têm aplicação subsidiária mais ajudaram na efetividade da execução? Quais dessas normas Vossa Excelência tem aplicado aí com êxito na condução dos processos? Eu tenho aplicado o CPC em vários aspectos. Podemos pontuar objetivamente 3. O primeiro deles, a intimação do devedor pelo CPC face na pessoa do advogado pelo Diário Oficial. Isso é um ganho físico impressionante, porque o Diário Oficial, eletronicamente, se publica a cada 2 dias. Então, a ordem que eu dei hoje, depois de amanhã, está publicada e o prazo do devedor começa a correr. O mandado para a mesma finalidade pode demorar 15, 20, às vezes, lá em São Paulo, a nossa realidade é desfavorável, isso demora 60 dias. Quer dizer, ao invés de eu cumprir o mesmo ato em 60 dias, cumpro em 48 horas. Aplica o CPC inequivocamente. Ainda que depois, por conta de controvérsia, possa ser discutível se a multa dos 10% do artigo 475J é cabível ou não, isto para mim é de somenos importância. Importante é, pelo veículo eletrônico, atingir o devedor rapidamente. O segundo aspecto é que o CPC traz um tratamento da execução provisória na mesma forma da execução definitiva. Então, em algumas situações, veja só, dívida alimentar, o caso trabalhista, até 60 salários mínimos e em que o alimentado esteja necessitado. O Código autoriza liberação de dinheiro. Isso é muito útil para pequenas dívidas, para gente que depende disso, em vez de esperar o recurso ordinário, às vezes o recurso extraordinário ser julgado meses ou anos, ele já tem a satisfação do seu crédito imediatamente. Isto eu aplico também da legislação comum ao processo de trabalho. E, finalmente, terceiro dos pontos eleitos, a expropriação. O método de expropriação da CLT é a asta pública. A asta pública é péssima. Na asta pública,
Nós temos o problema dos compradores oficiais, arrematantes profissionais, que vão lá só para fazer negócio, então eles pagam o mínimo possível para revender o bem depois, e isto prejudica a execução. A asta pública não é feita por profissionais, nós não somos vendedores, né? É até deprimente ver o oficial de justiça, às vezes no ato do fórum, lendo um edital de asta pública e ninguém presta nem atenção porque aquilo não é um ato útil. O CPC traz outras alternativas de expropriação muito mais eficazes. A compra pelo exequente, sem nenhum ato público. Penhorado um carro, o valor do carro é o valor da dívida. A pergunta é, o exequente quer? Resposta sim, está aqui o auto de adjudicação, o senhor vai embora com o carro. O exequente não quer, não pode, não sabe dirigir, mas o seu cunhado sabe. Ele traz o cunhado e diz, olha, meu cunhado compra o carro. Não precisa edital, não precisa sessão pública, não precisa chamar o réu. O cunhado compra o carro, o dinheiro está aqui, avisa o réu, acabou o processo e você devolve o carro aqui para quem comprou. O corretor é a terceira forma de expropriação. Então eu tenho um bem imóvel, em vez de levar a asta pública e ver este bem ser comprado por 30%, 40% do bem, chama um corretor imobiliário, uma empresa ou um corretor pessoa natural, e o contrato para o processo. Digo, se vender o imóvel ganha 5% de comissão. Ele vai vender pelo melhor preço do mercado, para ganhar os 5% de comissão. Então essas formas de expropriação estão lá no CPC, com a reforma de 2006, 2007, e não estão na CLT. Essas medidas tornam o processo muito mais próximo da realidade, por isso eu defendo a aplicação do CPC ao processo de trabalho subsidiariamente. O assunto é tão interessante que o senhor já está convidado de antemão para voltar outro dia para continuarmos essa conversa. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Marcos Neves Fava, sobre como tornar as decisões judiciais mais efetivas. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no endereço trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!